E aí pegam as escrituras e reduzem as escrituras a um livro qualquer. Outros querem ser especialistas no poder de Deus. Quanto mais especialistas no poder de Deus, entre aspas, sem as escrituras, mais esquisitices e loucuras vão cometendo uma após outra. Portanto, irmãos, o Evangelho de Marcos é uma resposta atual de Deus para essas crises que nós estamos vivendo em nossa sociedade. E eu espero que esse tempo que temos passado juntos contribua para que os irmãos também voltem-se para a Escritura, voltem-se para o poder de Deus e tenham uma resposta profética para nosso povo, para nossa geração. O nosso estudo indutivo, irmãos, ele é feito basicamente de 3 momentos. E os irmãos já estão craques nisso e a gente precisa agora exercitar. Como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Andando. Como é que a gente aprende a nadar? Nadando. Como é que a gente aprende a andar? Andando. Então, existem certas aprendizagens que a gente só consegue desenvolver quando colocamos essa aprendizagem em prática. O estudo indutivo da Bíblia, né, é uma dessas aprendizagens, que você só vai dominar quando, e eu só vou dominar também quando eu praticar. Né? Então, essas perguntas, elas fazem parte do momento inicial do estudo indutivo, que é aquele momento da contemplação. É aquele momento onde a pessoa está debruçada no texto bíblico, sem pressa, sem velocidade, mas com muita atenção, dedicação ao Senhor. A segundo momento, né, então, são várias perguntas, e é sempre bom a gente lembrar que nem toda pergunta tem resposta. É muito importante você saber disso. Você não pode colocar uma resposta aonde o texto não mostra a resposta. Né? E aí a gente fica caindo aí em vários erros, né? Em várias situações vexatosas. Por quê? Porque a gente quer colocar uma resposta onde o texto não tem a resposta. Não adianta eu querer saber o que aconteceu ali debaixo da figueira, por exemplo, né? O que ele estava fazendo debaixo da figueira. E são tantas perguntas que não estão no texto bíblico. E aí não nos compete. Ao invés de querer saber o que ele estava fazendo lá, muito mais produtivo é a gente entender quem estava com Natanael debaixo da figueira. Quem? Que é o mesmo que está conosco. Né? Aí o bicho muda de figura. Quando eu fico preocupado com o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira, eu fico com uma preocupação que é terrena, humana, que é da terra. Agora, quando eu faço a pergunta correta, quem estava lá com Natanael? Aí eu entendo que era o nosso Deus. Né? E quando eu entendo que o nosso Deus está conosco e eu sou capaz de reconhecer a presença de Deus, olha que diferença faz em minha vida. Quem fez o exercício aí, pensou no capítulo 10 um pouquinho, capítulo 11, e gostaria rapidamente de compartilhar conosco? Tem alguém que quer fazer isso? Bem rapidinho, você tem aí um instantinho para falar como é que foi essa tentativa de ler o capítulo 10, capítulo 11, tentativa de fazer uma conexão entre eles. Alguém fez essa tentativa? Eu fiz, pastor. Ô, bênção, quem está falando? A Marta. Oi, irmã Marta, que bênção. Pode falar, profetiza. Só tem um detalhe, eu fiz igual aluno da escola, fiz errado, mas fiz. Isso! Vejo que és profetiza. É isso Eu aí. fiquei, eu fiquei perdida aqui, rapaz, mas é o seguinte, eu sei que eu Ah, não acertei, não, mas vamos lá. vamos lá. A conexão, eu li, reli. A única coisa que eu achei aqui é Sim, que o irmã. mesmo, o relato que tem no capítulo 10 Pois e não. 11 Ah, estão lá em Mateus. Foi isso que eu percebi. Eu sei que está errado. E outra coisa, no ah, 10 ah. parece estar voltado assim,
para a família. E as diferenças aí, que Ah, no 10 nós ah, vemos um Jesus calmo, e no 11 já é um Jesus ah, bravo, brigando, eita, completamente diferente. que legal, irmã. Eu sei Isso. que está errado, mas eu tentei Não, fazer. que é isso, que é isso. É isso, bom. Muito bom, irmão. Muito bom. Parabéns aí pelo esforço, né? Valeu, né? Valeu, é um esforço digno. E quando a irmã fala das famílias aí, né, a irmã deve estar se referindo aos irmãos, né, Tiago e João, e que fizeram os seus pedidos para Jesus, não é isso? É Sim, importante. E é interessante quando a irmã diz assim que Jesus agora está mais nervoso, é interessante, porque se a gente for ler com calma o livro de Marcos, né, a gente vai ver que a primeira sessão, o primeiro bloco, né, que a gente está chamando, que é o início do ministério de Jesus, se você quiser olhar aí, é Marcos 1, 13, né, começa no 12, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. E quando ele estava no deserto, o 13, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Então, nós fizemos aquela colocação, né? Deserto, problema, Satanás. É assim que começa o primeiro bloco. O segundo bloco é um pouquinho diferente, ele está no capítulo 4, a partir do 35. Por quê? Porque não é deserto, é água, né? É água, problema, e Satanás, que aparece ali manifestado naquele homem dos presídios, que morava nos sepulcros. A seção 11, irmãos, não tem Satanás. A seção 11 agora é diferente. A gente vai lendo aqui, a gente não percebe mais essa oposição satânica. Agora, a oposição é humana, é religiosa. Olha que coisa, no versículo 11, capítulo 11, versículo 15, que Jesus não expulsa Satanás, como ele fez lá no deserto, que ele expulsou Satanás, como ele fez com o homem de Gadara, ele expulsou Satanás. Agora, no 11:15, ele expulsa os que vendiam e compravam, os que mercadejavam com a fé. Então, a irmã notou isso, a irmã Marta notou essa mudança, falando que Jesus ficou mais nervoso, né? Jesus ficou mais nervoso, não é isso? É que sim. a oposição mudou. E é muito interessante a gente pensar nisso, irmãos. Por quê? Porque esse terceiro bloco, parabéns, irmã Marta, excelente a sua participação. O terceiro bloco, Jesus está agora já indicando claramente que ele vai morrer. Ó, no 10, né, 32. Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos, e estes se admiravam, e os que seguiam, tomados de apreensão. E Jesus, tornando a levar a parte o 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe haviam de sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Então, irmãos, vejam que a oposição agora é uma oposição de um homem que vai para a cruz. E os demônios não vão para a cruz. Nenhum demônio morre na cruz. Quem faz oposição a Jesus, a partir do momento que ele torna claro aos discípulos que ele vai para a cruz, quem faz oposição a ele são as pessoas com as suas visões terrenas.
não mais demônios. No primeiro bloco, como eu disse, Satanás se apresenta no deserto. No segundo bloco, nós temos Satanás se apresentando novamente lá no homem de Gadara. No terceiro bloco, que é o bloco da cruz, não há em Marcos narrativas de demônios. O que há em Marcos é a narrativa de pessoas que agora querem dissuadir o mestre. Pessoas que agora querem que Jesus desista de ir para a cruz. Demônios não vão para a cruz. O único que assumiu a cruz foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim se fez maldição. Ele sim se fez pecado, para que eu e você pudéssemos ser salvos, restaurados, transformados, pudéssemos receber uma nova vida que só Ele, Jesus Cristo, tem para nos dar. Olha que coisa interessante. E essa mudança que os irmãos estavam falando, né, de mundo espiritual, essa no início do encontro, essa mudança, ela acontece exatamente aqui no capítulo 10, o capítulo 11. E a irmã Marta, com muita percepção aí, ela conseguiu enxergar isso. Ela falou, uai, Jesus mudou. Só que não foi Jesus que mudou, Jesus é o mesmo, mas a oposição a Jesus mudou. Agora, não mais explicitamente demônios fazem oposição ao ministério de Jesus. Agora, quem faz oposição ao ministério de Jesus são as pessoas que têm o seu coração dominado pelos os espinhos. Lembram lá de Marcos, na nossa chave? Aqueles que foram semeados, aqueles que têm o coração semelhante à terra tomada de espinhos. Quem faz oposição a Jesus, a partir do momento do capítulo 10, que ele mostra que vai para a cruz, nós não temos mais relato de demônios, mas nós temos relatos de pessoas que fazem oposição direta a Jesus. E essas pessoas quem são? Jesus diz em Marcos 4:19. Quem são essas pessoas? São as pessoas que estão tomadas pelo cuidado do mundo, 4:19. Cuidado do mundo são as pessoas que estão fascinadas pelas riquezas e são as pessoas que organizam as suas vidas pela ambição humana. Essas pessoas são aquelas que se manifestam publicamente, claramente, para impedir que Jesus chegue à cruz. Não mais demônios. Vejam, irmãos, como o estudo de Marcos é interessante. Parabéns, irmã Marta. Mas alguém viu alguma coisa aqui, 10 e 11? Que quer compartilhar? Graça e paz, pastor Elias. Graça e paz, profeta. Conheço essa voz. Aproveitando aí a fala do pastor e da irmã, Pois não? fica claro também que a história muda, não tem mais relato de cura, né? Isso. É uma grande mudança. Uhum. O conflito dele, como o senhor começou a falar aí, passa a ser com a religiosidade, os religiosos. E aí não só no 11, 17, 18, mas depois do 12, 38, fica bem claro também. Uhum. E uma preocupação com o seu discipulado, ou seja, já passa a falar em morte, ressurreição e no fortalecimento da fé dos discípulos. Isto. Exatamente. Que coisa boa, profeta. Veja, os irmãos, que o último curado em Marcos, né, que nós estamos lendo Marcos, é Bartimeu. No episódio que Jesus é preso, nós temos relatos em outros evangelhos que
Pedro cortou a orelha do cidadão e Jesus botou a orelha no lugar. Né? Mas Marcos, na sua narrativa, ele não fala a respeito desse episódio, desse milagre. Né? Ele deixa o cidadão com a orelha cortada mesmo. Ele não diz que Jesus restituiu a orelha. Né? Aqui em Marcos 14, 47. Nisto, um dos circundantes, sacando da espada, ele não diz que é Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Ponto. No outro evangelho é que a gente fica sabendo que Jesus recuperou a orelha desse homem. Mas na narrativa de Marcos, como Cícero falou muito bem, o último milagre registrado e explícito está com Bartimeu. E a partir do momento em que Jesus definitivamente ruma para a cruz, os milagres não são mais cogitados, não são mais comentados por Marcos. Mas a partir aqui do versículo 11, nós vamos ver claramente que Jesus vai enfrentar um estágio humano. Será por quê, irmãos? O último estágio antes da cruz foi o estágio humano e não foi o estágio diabólico. Não foram os demônios explicitamente atuando, que nós estamos falando. Não foram os demônios que atuaram explicitamente. Quem atuou explicitamente para frear Jesus no seu ministério foram as pessoas. Veja que a cruz faz com que as pessoas se agarrem nos seus valores materiais. E essas pessoas agarradas nos valores materiais são aquelas que fazem o enfrentamento de Jesus aqui no capítulo, a partir do capítulo 11, né, e até a ressurreição, quando no relato, é muito legal o relato de Marcos, porque não tem homem, né, só tem as mulheres ali. Os homens todos correram. Nós temos Simão, Cirineu, que daqui a pouco nós vamos falar com eles, ou hoje ou no próximo encontro, né? Que ele é constrangido, ele é obrigado a carregar a cruz, e nós temos um ilustre membro do Sinédrio, que Marcos aqui, né, prefere deixar por assim mesmo. Mas as mulheres, Marcos faz carinho em citá-las. Né? Nós temos 15:40, por exemplo, Marcos cita as mulheres. Ele diz, estavam lá também algumas mulheres, observando de longe, entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, e José, e Salomé. Lá no 16, ele volta a citar nominalmente as mulheres. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Olha que coisa legal. Olha que coisa interessante essa narrativa de Marcos. Como que as mulheres aqui na narrativa de Marcos, elas conseguem perceber muito mais profundamente o que significa seguir a Cristo, o que significa ser testemunha. Testemunha é aquela pessoa que está colocando a sua vida em risco. Essa é a testemunha. Testemunha é aquela pessoa que afirma com risco, com pena, da sua própria vida. E as mulheres, aqui no final, conseguem permanecer. Os homens estão por aí fazendo alguma coisa que Marcos não registra aqui para nós. Beleza? Então, olha que coisa interessante. Daniel, profeta, pode falar. Vou tentar ser sucinto. Amém. É interessante a gente ver essas diferenças, né? Quando a gente vai observando, e aqui eu estava pensando em Lucas, porque Marcos, ele é uma testemunha ocular dos fatos.
Lucas é aquele que investiga os fatos. Né? Ele colhe testemunho. Marcos é aquele que dá o testemunho. Então, quando a gente fala, por exemplo, do corte da orelha, e aí, vendo a diferença para os outros evangelhos, imagina a confusão daquela noite e ele ter que organizar os pensamentos dele. Porque foi um corre negada, né? Literalmente. A tropa chegou. É isso. Né? Então, nós precisamos entender essas nuances, já que a gente está fazendo aqui o estudo e você nos provoca isso. E quando a gente tiver essa oposição, agora humana, você usou a palavra cruz várias vezes, eu amo essa. Eu tenho um fascínio pela cruz, porque quando a gente lê Flávio José fala que essa palavrinha aí, naquela época, era o pior palavrão, era a palavra de escárnio para a sociedade. Não deveria ser dita na frente de uma mulher de família. Tamanha era. Então, quando se fala de cruz, Jesus vem com essa mensagem, ela é tão repugnante às pessoas, eu acho que é por isso que Paulo fala aquela loucura para os homens, eu acho não, tenho certeza. Perfeito. Que essa oposição, ela acaba sendo real e ela é justamente para mostrar o contraponto que o evangelho traz para as nossas vidas, né? De que naquilo que nós achamos que é mais imperfeito, naquilo que nós achamos que é mais desnecessário, Deus está dizendo, eu estou aqui para mostrar que eu sou o perfeito e o mais necessário para a sua vida. Então ela se torna natural, é meu modo de ver, porque imagino os discípulos que eram daquela época ouvindo essa mensagem de Jesus falando, eu vou para a cruz, eu vou morrer, e aí, de certa forma, vai parecer que eu estou sendo advogado do diabo e não estou sendo. Eu estou trazendo contexto de época para nós. Esses caras ouvindo isso, eles se escandalizavam. Claro. Como é que esse cara que está falando tanta coisa maravilhosa, está dizendo essas coisas absurdas aqui para a gente? E é interessante a coragem dessas mulheres, né? Porque elas só são relatadas por Marcos e, de certa forma, lá por Lucas. Uhum. É muito interessante a gente fazer esses contrapontos aqui, porque isso vai demonstrar bem claramente que, na visão de Marcos, quando ele vai se lembrando do que passou, fazendo a reflexão dele, escrevendo, eu acho que ele conseguiu ver justamente esses momentos. Caramba, ele sofreu essa oposição aqui, depois essa, e aí talvez sim a gente consiga enxergar a humanidade de Cristo justamente por conta disso. Essa oposição, por conta da mensagem dada, e aí você vê a humanidade de Cristo aflorando, né? De todas as formas, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. E nós não podemos ignorar esse fato de que ele sabia. As coisas na vida de Jesus não estavam acontecendo ao acaso. Estavam acontecendo de acordo com um plano traçado na eternidade. E por mais que ele soubesse, ele sabia o tanto que ia doer. Talvez ele nem soubesse que ia doer tanto quanto doeu. Por conta da sua humanidade. Né? Fica aqui, senão eu vou elocubrar muita coisa, a mente vai indo longe. Vai viajando. Não, beleza. É isso aí. Que sensações, né? E que emoções que nós temos. Pois não, irmã? Quem falou? Deixa eu só abrir um parênteses, era para eu ter feito isso no início e não fiz. Não tem nada a ver com o que está sendo falado aí agora. É um pedido que eu quero fazer ao senhor e ao grupo. A nossa aula, só abrir um parênteses, está previsto terminar a semana que vem, não é? Eita. Nosso estudo? Eu acho que é na outra semana, irmã. Não, pois porque na próxima semana... O Aldifas é que cuida dessa parte. Pois não, pode falar. Porque eu gosto de participar, eu gosto de estar presente, porém, na semana que vem, na quinta-feira, está prevista a minha mudança dessa casa. E aí, e lá ainda não tem internet. Se não puder, não tem problema, não. Se puder, ou adiar essa aula, se não tiver como, ou antecipar, sei lá, não tem problema, não. Eu vou depois, pego aí e assisto. Mas é porque eu gosto de participar junto com o grupo, entendeu? Com certeza. Aí, no final da aula, só me responde. Tá, eu não vou poder responder até o final, porque é o pastor Aldifas que cuida dessa área. Mas eu vou entrar em contato com ele e a gente vai organizar e ele faz contato no grupo. Tá bom, irmã? Tudo bem, obrigada. Valeu, irmã. Boizazinho, por favor. Graças a paz, pastor, a todos. Paz. Eu queria fazer só uma observação, na verdade. Pois não, profeta. O seguinte, Bartimeu foi a última cura, mas não foi o último milagre. Isso. Tá? Foi a última cura. Porque milagre, por definição, é ato ou acontecimento fora do comum, inexplicado. Né? Você está falando da ressurreição?
No 11, por exemplo, tem a figueira que seca. Mas não é gente. Comum, é um milagre. E agora eu não lembro se é no 12 ou no 13, tem a situação da viúva. Como ele iria saber que ela estava dando tudo se não foi um milagre? Um ato incomum. Então, Bartimeu foi a última cura, mas não foi o humano. Eu pensei que você ia falar do maior de todos os milagres. Não, eu só peguei esses aqui porque foram os que eu li aqui mais rápido. Que eu estou guardando ele. Mas não foi o último milagre, porque colocou como sendo o último milagre, mas não foi. Foi a última cura. Eu estou guardando ele, Moisésinho. Eu pensei que você já ia entrar nele. Mas tudo bem. O que acontece é que Jesus, nesse período agora, ele está ocupado com essa oposição. Olha que interessante. Quando os demônios estavam diretamente atuando, Jesus estava se movendo, fazendo milagres, atuando, ensinando. Agora que é uma oposição humana, olha como a atitude de Jesus mudou. E a irmã Marta trouxe para nós essa mudança. Ela falou, opa, ele mudou aqui. O que aconteceu? Então, parece-nos que aquela parábola, lembram da parábola da semente? Né? Parece que há uma graduação naquele processo de enfrentamento das coisas de Deus. À beira do caminho, ok? Depois solo rochoso, e no último estágio aí de enfrentamento vem os espinhos, aquele coração que é comparado ao coração cheio de espinhos. Conseguem perceber que esse coração cheio de espinhos é exatamente o coração de quem faz a última oposição a Jesus? Marcos, ele deixa claro para nós essa sequência. E quando ele tira a nossa atenção dos milagres, do sobrenatural, e ele traz o nosso olhar para a realidade humana. A realidade humana é ressaltada nesses textos, a partir do momento que Jesus mostra a cruz. Quem morre na cruz são pessoas. Por isso que muita gente não quer enfrentar a cruz de Cristo. Por quê? Porque ama mais a sua vaidade, porque ama mais o seu carro, porque ama mais a sua casa, porque ama mais as suas construções humanas. E na cruz de Cristo, toda essa nossa construção humana necessariamente precisa ser abandonada, renegada. Olha o que Jesus fala, irmãos, em Marcos capítulo 13. Dá uma olhada para a gente entender a profundidade dessa movimentação de Jesus que a irmã Marta trouxe para nós. Olha só. Marcos capítulo 13, versículos 1 e 2. Ao sair do templo, disse-lhe um dos seus discípulos. Nem me pergunte quem foi, não está aqui no texto. Então, ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos. Ao invés de ocupar quem disse, vamos nos ocupar o que esse discípulo disse. Presta atenção, irmãos, no que esse discípulo disse. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Olha só, ele diz assim, mestre, que pedras, que construções.
o coração desse discípulo, final de carreira. Jesus está terminando o seu ministério terreno. Ele esteve com Jesus um tempo, e agora ele diz assim, saindo do templo, ele olha para aquela construção, ele diz, que construção é essa? Que capacidade humana é essa? Olha a perfeição dessa construção humana. O ser humano é top de linha mesmo. Olha só como é que é. Olha o que o ser humano é capaz de fazer. Os irmãos conseguem ver a dramaticidade que Marcos coloca aqui, irmãos? Marcos está nos mostrando que Jesus está caminhando para a cruz. E um dos seus discípulos, nesta altura do campeonato, irmãos, ele está fascinado pelas construções, capacidades, intelectualidade humana. Olha só, irmãos, versículo 2, Jesus. Lembra? Quando você vê a palavrinha mais, não passa correndo, não faz isso. Irmão. Você viu a palavrinha mais, você para, respira, volta, lê de novo, porque mais é sempre confronto. Olha só, mas Jesus lhe disse. Então, o discípulo falou, mestre. Então, o discípulo falou diretamente com Jesus, mestre. E agora Jesus fala diretamente ao discípulo. Jesus disse, vês estas grandes construções? Jesus não nega a construção humana. Existe um problema na religiosidade, né, que pessoas acreditam demais na capacidade humana e pessoas que acreditam de menos na capacidade humana. Todos dois estão equivocados. Olha a precisão de Jesus. Ele diz assim, ó, vês estas grandes construções? Jesus reconhece essas grandes construções. Jesus reconhece essa capacidade inventiva do ser humano. Afinal de contas, quem foi que nos deu essa capacidade inventiva mesmo? Então Jesus reconhece. É claro que ele reconhece. Foi ele que nos deu essa capacidade inventiva. O ser humano, ele é dotado por Deus dessa capacidade de pensar, de criar, de imaginar. Então Jesus, ele reconhece isso. Ele diz, vês estas grandes construções? Está vendo? São grandes construções, de fato. A gente pode pensar aí naquele tempo que o pessoal falou aí das 7 maravilhas da Terra, né? Que grande capacidade humana. Se a gente for falar da tecnologia, olha aí, irmãos, do telégrafo ao celular, que coisa extraordinária, que coisa fantástica. Se a gente for falar de medicina, que coisa extraordinária. Hoje existe cirurgia no cérebro humano, ô louco, como assim? Olha como o ser humano tem essa capacidade, e Jesus reconhece isso. Jesus diz assim, ó, vês estas construções? Mas ele coloca as construções humanas no seu devido lugar. Só alguém, escreve isso, só alguém que está preparado para ir para a cruz consegue colocar as construções humanas no seu devido lugar. Isso é para mim e é para você, para a gente refletir. Somente quem está nessa condição de ir para a cruz
é que é capaz de colocar as construções humanas no seu devido lugar. Deixa o dedo aí. Volta um pouquinho atrás. Só um pouquinho atrás, no capítulo 10. Deixa o dedo lá em 13:2. Mas volta um pouquinho atrás. Uma pessoa se aproximou de Jesus, ele fez algumas perguntas para Jesus, Jesus respondeu, aquela coisa toda, e por fim Jesus disse assim, 10:21. E Jesus, fitando, o amou e disse, só te falta uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá ao pobre, terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado, chateado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E aí Marcos coloca Jesus conversando com os discípulos. E os discípulos ficam maravilhados, né? Versículo 26. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Veja a gravidade, irmãos, da cruz. Quem pode ser salvo? Por quê? Porque eu e você, irmãos, nós somos permeados, tomados por essas construções humanas. Como é que eu vou abrir mão das minhas construções humanas? Olha, eu ralei para comprar meu carro, para comprar minha casa. Você não precisa ver o tanto que eu ralei para isso ou para aquilo. E agora, como é que eu vou abrir mão disso? E os discípulos ficam assustados. Eles falam, eita, quem é que pode ser salvo? 10:27. Olha que coisa, irmãos. Jesus, porém, fitando os olhos nele, disse, para os homens é impossível. Grava isso, irmão. Para os homens é impossível. Nenhuma construção humana é capaz de nos trazer a salvação. Para os homens é impossível. Contudo, lembra do entretanto? Mas, entretanto, contudo, se para os homens é impossível, contudo, não para Deus. Porque para Deus, tudo é possível. Então, não adianta você, irmão, irmã, não adianta nós nos agarrarmos nas nossas construções humanas. Eu nunca xinguei ninguém, eu nunca desejei mal, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca isso, eu nunca aquilo outro. Isso é suficiente para eu receber o céu. Jesus não deixa dúvida para mim, Jesus não deixa dúvida para você. Nós só estamos lendo a palavra de Deus em Marcos. E aqui no nosso grupo, nós somos pessoas que tememos a Deus e amamos a sua palavra. 10:27, Jesus disse claramente, para os homens é impossível. Por isso que toda defesa de religião é torta, é vazia, é egoísta, é maquiavélica, é demoníaca. Toda e qualquer defesa de religião. Porque a religião, irmão, é uma construção humana. Não tem uma religião que foi criada por Deus, não existe isso. Pelo contrário, Jesus veio exatamente desfazer o poder da construção humana. Quantas pessoas você conhece que estão agarradas, dominadas pelas construções humanas? Marcos 4:19. Os cuidados do mundo, fascinação das riquezas,
ambições humanas. As pessoas estão presas aqui. E essas pessoas que estão presas aqui não conseguem enxergar o significado, o valor da cruz. O preço, Judas enxergou. O valor, veja lá, 13:2. Mas Jesus lhe disse, vês estas grandes construções? Olha o que Jesus diz, irmão. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Toda e qualquer construção humana, toda e qualquer construção humana, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Pastor Djalma, meu profeta, por favor. Pastor Djalma? Pastor Djalma, meu profeta, por favor. Não estava conseguindo abrir. Eu consegui enxergar pois não, pastor. O capítulo 10, versículo de número 23, quando Jesus fala sobre o perigo das riquezas. Isso. E quando ele chega em 11 e 15, você vai ver que ali também estava a questão de riqueza. Eu associei essa... Vejo que és profeta. Não sei se deu certo essa associação. Obrigado. Deu, certinho. Quando Jesus inaugura, pastor Djalma, essa sessão final do seu ministério terreno, ele inaugura essa sessão expulsando. Expulsando quem? Os que vendiam e compravam no templo. Com esse coração que está apegado, dominado, usando a linguagem aqui de Marcos 4:19, coração fascinado pelas riquezas. Enquanto o meu coração estiver fascinado pelas riquezas, o amor de Deus derramado em Cristo Jesus na cruz não fará sentido para mim. Não fará. Porque a minha natureza humana, a minha construção humana, a minha religiosidade humana, o meu intelecto humano não é capaz de entender como é que alguém pode oferecer a sua vida por uma outra pessoa que não vale nada. Para eu receber o amor de Deus que foi derramado em Cristo Jesus na cruz, eu preciso entender que as construções humanas não ficarão pedra sobre pedra. Irmãos, pega a história da humanidade e você pode esmiuçar a história da humanidade. Quantas civilizações fantásticas, extraordinárias. Elas dominavam tudo que era conhecido na sua época. Uma pessoa que estava ali dentro, vivendo, diria, é impossível que isso aqui termine. Cadê essa civilização? Cadê esse povo? Cadê esse brilho? Perdeu. Por quê? Porque as construções humanas não ficará pedra sobre pedra. Não há construção humana que perdure indefinidamente. Toda e qualquer construção humana é finita por natureza. É uma finitude ontológica. Não vamos falar aqui de filosofia, mas é isso que é.
Por quê? Porque a nossa natureza humana, ela é recheada de humanidade. E se a natureza humana é recheada de humanidade, toda essa construção é, sim, falível. Ela é, sim, temporal. Tem um período, tem um tempo. Hoje o Brasil está jogando aí, né? Então, a gente pode dar o exemplo do futebol. Houve um tempo em que a nossa seleção, ninguém chegava perto, ninguém, nem se imaginava um outro time que pudesse competir com a nossa seleção. Nós já tomamos até 7-1. Por quê? Porque não fica pedra sobre pedra, irmão. Não existe uma construção humana que seja eterna. E quando nós estamos no caminho da cruz de Cristo, é que nós começamos a entender estas coisas. A finitude das construções humanas. Aquela pessoa lá do capítulo 10, né, que se aproximou de Jesus e Jesus disse para ela, olha, você precisa tirar o seu coração das construções humanas. 10:22. Pessoa contrariada. Ela ficou brava. Ela ficou chateada. Esse homem não sabe o que fala. Ele não sabe o tanto que eu suei a camisa para chegar aonde eu cheguei. E agora ele vem falar para mim que eu tenho que me desapegar das coisas humanas. Não quero. Eu não me desapego. Então ele foi embora triste. Porque a construção humana, por mais que ela nos dê um prazer momentâneo, lembra das 4 sementes? A segunda semente do solo rochoso é essa semente do prazer momentâneo. É isso que a construção humana faz comigo. Ela me dá uma alegria, ela me dá um prazer, uma satisfação, que é um prazer momentâneo. Olha como Jesus explica isso, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 16. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria do momento. Logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Está aí o decreto de toda e qualquer construção humana. Toda e qualquer construção humana, toda e qualquer alegria humana é de pouca duração. Antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e pegam o beco. Aqui, irmãos, versículo 2, Jesus deixa claro para aquele discípulo. Ele diz assim, meu amigo, é verdade o que você disse. A construção humana, ela é fantástica. A capacidade do ser humano de se reinventar é fantástico. Mas eu digo para você que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Sabe o que acontece comigo, irmão? Quando as minhas pedras começam a ser derribadas, eu entro em desespero. Eu me esqueço do meu Senhor e Salvador e corro para ver se salvo as migalhas das minhas construções humanas. Por isso, lá atrás, o salmista disse, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde é que vem? Quando a gente entra nesse período de pedra derribada.
De onde vem o socorro para nós? Nenhuma construção humana pode nos dar socorro quando as pedras estão sendo derribadas. Aí o salmista completa: o meu socorro vem do Senhor. Ele vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E é exatamente isso que Jesus está falando aqui em 10:27. Isto é impossível para os homens. É impossível que uma construção humana, é impossível que qualquer produção feita pelo ser humano provoque um efeito eterno. É impossível. Mas, para Deus, tudo é possível. E essa é a grandeza do Evangelho de Marcos. Porque aqueles homens poderosos, que nós sabemos os nomes de cor e admiramos, onde eles estavam? Desculpa, irmão. Onde eles estavam? Mas aquelas mulheres frágeis aos olhos humanos, elas estavam lá. Consegue entender isso, irmão? Olha a gravidade, a grandeza que Marcos trabalha com a gente. Olha quanta coisa que Marcos traz. E Pedro, irmãos, eu gosto, né? Porque ele é assim que nem eu, que nem você. Voltando aqui no 10:27, Jesus disse assim, ó, porque para Deus tudo é possível. 28. Então Pedro começou a dizer para Jesus, ele entrou na conversa, né? Ele disse assim, ó, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. 29. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a casa, os irmãos, a irmã, pai, mãe, filho, campo, por amor de mim e por amor do Evangelho, que tenha deixado a idolatria da construção humana. Olha aí, que tenha deixado casa, irmãos, irmã, pai, mãe, filhos, campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. Não há ninguém que não receba no presente, ou seja, na vida da construção humana, o cêntuplo de casa, de irmão, de irmã, de filho, de campos, com perseguições. E no futuro, e no mundo por vir, a vida eterna. Que grandeza do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu posso reconhecer o valor, a capacidade, a intelectualidade, a construção financeira do meu irmão. Eu posso reconhecer isso. Tem valor, sim. É importante, sim. Mas, da mesma intensidade, eu tenho que reconhecer que tudo isso é finito, que tudo isso fica aqui. Se eu quiser, se alguém quiser adentrar no reino eterno, esse alguém tem que passar pela cruz de Cristo. Não é à toa que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, no caso, por Jesus. Conseguimos entender, irmãos, por que os demônios fugiram? Diante desse egoísmo exagerado do ser humano, diante desse nariz empinado do ser humano, diante desse orgulho do ser humano,
os demônios se escondem. Eles não dão as caras. Tamanho é o orgulho do ser humano, tamanha é a altivez do ser humano. E agora, quem vai debater e impedir a obra de Deus? Não são mais demônios. São pessoas dominadas pelo fascínio das riquezas humanas. 1 minuto para a gente ver as questões, as perguntas. Fala aí, meu irmão, minha irmã, solta a voz, enquanto eu tomo uma aguinha, me ajuda aí, solta a sua voz, faz as suas considerações. Quem é o primeiro? Está sendo interessante aqui, pastor. Pois não. E esse aí, o 13, 1 e 2, às vezes a gente pensa que essa construção aí está no sentido literal, e não é. Essa construção, aí o senhor explicando, dá para perceber que engloba tudo, não é só o templo. A construção, casas, prédios, nada disso. Aí agora ficou mais claro para mim, entendeu? Que não é só o que o homem construiu com as próprias mãos, mas o que está por dentro do homem, né? O interior. Gostei. Sensacional, irmã. Que bênção. Que bênção. Quem mais? Quem mais quer contribuir conosco? Só uma observação mesmo, pastor Elias, só para deixar passar batido. A questão do não ter intervenção mais demoníaca, né? Isso. Nem precisa. O coração já está tão imundo, já tá tão contaminado que não tem mais necessidade. Eles já agiram o que precisava, daí para frente é só porcaria mesmo. Isso, exatamente. Né? Hoje em dia não está muito diferente também, não. Perfeito, Moisésinho, perfeito. Veja que o Evangelho, né, de Jesus Cristo, quando ele deixa de ser o que ele é. E aí as pessoas passam a comprar e vender. Esse é o ápice, né? Esse é o momento máximo do nosso egoísmo, da nossa construção humana, da nossa religiosidade interesseira. E Jesus expulsa essa galera do templo. Muito bem, muito bom. Mais alguém? Daniel, profeta, por favor. Um dia serei profeta. Boa. A passagem da destruição do templo, né? É interessante, porque Jesus, você mesmo já citou, o seu coração está onde seu tesouro está. O maior orgulho de um bom judeu daquele tempo e de hoje são aquelas pedras do templo, né? Então, até hoje eles estão lá no muro ocidental, que nós chamamos de Muro das Lamentações, olhando para aquelas pedras, e a profecia de Jesus está lá em Jerusalém para se cumprir. As pedras estão no chão. Dito isso, aqui vale a gente ressaltar que hoje o nosso grande problema é o mesmo daquele tempo. Nós queremos ter, e o que Deus espera é que nós sejamos. Enquanto a gente não for, o nosso problema é o querer ter. E a solução está nós deveríamos querer ser igreja. Então, hoje, o que as pessoas querem ter? Querem ter grandes templos. Querem ter grandes construções, como naquela época, as mega churches, né? Esse evangelho fluido e por aí vai. E o que Deus quer de nós? Que sejamos igreja. E o que é ser igreja? Eu ter a capacidade de parar uma aula, um pequeno grupo, ou até mesmo um culto, para poder atender alguém que está precisando ser atendido. Que era o que Jesus era mestre em fazer, né? Uhum. E é por isso também dessas oposições. Porque o sistema, ele não aceita isso.
Pessoas que olhem para a videira. Pessoas que olhem para a semente. Por isso que a parábola da semente cabe tão bem para os dias de hoje. É por isso que essa palavra é tão viva ainda para os dias de hoje. Verdade, é porque nós queremos ter. Aí os espinhos ficam, tá fácil aqui para mim. Você quer ter? Eu resolvo o seu problema. É por isso que Jesus chega no templo revoltado com os cambistas. Porque eles não queriam ser. Eles queriam ter. Porque tudo bem, não dava para o cara sair lá da Pérsia com um cordeiro de 1 ano no pescoço para chegar em Jerusalém. Ele tinha que fazer alguma coisa lá para conseguir cumprir o rito. Uhum. O problema é fazer desse rito algo maior do que o próprio rito. Né? Esse comércio aí. E aí se torna o problema. E aí por isso que o discípulo, ou quem quer que seja que tenha falado com Jesus, é bom a gente nem saber o nome do fulano para a gente criticar o coitado. Que ele olhou para aquela construção e ele disse, que pedra maravilhosa. Que coisa extraordinária. E o interessante é que o cara que construiu o templo que eles conheceram é o cara mais odiado de Jerusalém, Herodes o Grande. O Grande, isso. Exatamente. Né? O cara mais odiado é que entrega aquilo que eles mais veneram. A presença de Deus está aqui, tudo está aqui. Esse é o problema do ter, né? Eu tenho que confinar Deus num canto. É isso aí, Dan. É isso aí. Que beleza. Amém. Agora, pessoal, a gente conseguiu entender a gravidade, né? Quando Jesus se expressa, quando ele fala. E é interessante porque no versículo 13, no 3, ele vai para o Monte das Oliveiras, né? E ele vai continuar falando sobre aquelas coisas. Por quê? Porque os discípulos chegam perto e perguntam, Pedro, Tiago, João, André, eles chegam perto, eles falam, Jesus, como é que é? E aí Jesus está falando, eu vou falar para vocês. E aqui há uma mudança na linguagem, porque nós temos uma linguagem que vem numa linguagem de narrativa, né? E agora a linguagem ela vai assumindo uma conotação apocalíptica. Veja que Marcos, irmãos, ele está nos empurrando para um momento que é um momento divisor da história da humanidade. Ele vai colocando agora que aquela narrativa não é suficiente. A linguagem da narrativa não alcança a profundidade daquele momento. E aí, Marcos, ele faz uso agora de uma linguagem permeada, né? É uma linguagem apocalíptica. E claro que não está aqui, né, no Evangelho de Marcos, mas a gente fica pensando naquela situação dos discípulos no jardim, quando Jesus pede para que eles orassem com Jesus. Aqui Marcos deixa isso, irmãos, de uma maneira assim clara para nós. Por quê? Porque ele traz esse momento de dor, de angústia de Jesus ao seu extremo, que a linguagem narrativa não é suficiente mais para falar. Agora ele precisa fazer uso de uma linguagem apocalíptica. Ele precisa agora de palavras que não significam necessariamente as mesmas coisas. Eu fico pensando na angústia de João também, lá na ilha, né? Quando ele recebe as revelações e ele tem que falar daquelas coisas, mas tem os guardas ali, que se os guardas entenderem o que ele está falando, ele vai ser morto. Então ele precisa da linguagem apocalíptica. Nesses momentos extremos. E no jardim, Jesus vira para os seus discípulos e diz, olha, a minha alma, ela está angustiada até a morte. Não por causa dos demônios, mas por causa da dureza do coração do homem. Por causa do meu orgulho, da minha vaidade, da minha confiança excessiva nas construções humanas. Era exatamente este o peso que estava sobre Jesus.
E ele diz, então a minha alma está angustiada até a morte, fica aqui comigo, vigia comigo. Mas os discípulos não conseguem entender o que Jesus está falando. Assim como os discípulos não conseguiram entender o que Jesus estava falando aqui no capítulo 13. É muita angústia para eles. É muita dificuldade para eles. Jesus até chama a atenção deles. 13:28. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os ramos estão se renovando e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Então, Jesus está dizendo, vocês sabem interpretar as coisas da terra. Por que não interpretam as coisas do céu? É porque eu quero interpretar as coisas do céu com a dureza do meu coração. Eu quero interpretar as coisas de Deus, eu quero fazer as coisas de Deus, eu quero ler a palavra de Deus, mas eu quero conservar o meu orgulho, eu quero conservar a minha altivez, eu quero conservar os meus preconceitos, eu quero preservar as minhas violências. E aí eu leio a palavra de Deus para os outros. Você não presta, você não serve, você está em pecado, você está endemoniado. Agora, eu não, eu estou muito bem. Eu posso botar a mão na cabeça de todo mundo, eu nunca fiquei doente, minha família nunca teve problema. Quem age dessa maneira, irmãos, nunca viu sequer a sombra da cruz. Não tem a mínima experiência com Deus. Vejam, irmãos, o que eu estou dizendo para vocês. Voltando ao capítulo 10. Esse vai e volta é proposital mesmo, para a gente ver a dinamicidade de Marcos e ver a gravidade do texto. Olha só. 10, 17. Se aproxima alguém, correu um homem ao seu encontro. Marcos fala que correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Olha que pergunta. Que farei eu? O coração dele está cheio de eu, construção humana. Que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus é educado, né? Jesus disse, por que você me chama bom? Bom só tem um, que está no céu. Era para ele perceber, já era para ele entender a dica, né, que Jesus estava dando. Você está me falando de coisas terrenas não alcançam o céu. Mas ele não entendeu. E aí Jesus prossegue, 19. Que bom que Jesus sempre prossegue, né, irmãos? Apesar da minha ignorância, ele sempre prossegue. Sabeis os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Veja que Marcos diz aqui no texto que ele era homem e que ele observava os mandamentos desde a sua juventude. Eu só estou lendo o texto. Pondo-se Jesus, correu um homem, e desde a sua juventude. E Jesus, fitando o olho nele, disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá ao pobre, terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ok, esse é alguém que teve um encontro fortuito com Jesus. Foi uma coisa rápida. Então, tudo bem. Irmão, dá uma olhada em 10:35 agora. Deixa sua mão aí em 10:17, vai para 10:35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu. Tiago e João, filhos de Zebedeu, estão com Jesus desde o pós-deserto, quando Jesus chamou os seus primeiros
discípulos. Tiago e João estavam lá. Aqui no 10:17 fala de um homem que saiu ao seu encontro, que correu ao seu encontro. Aqui em 10:35 fala de 2 homens que estavam com ele o tempo inteiro. E olha, irmãos, o que esses homens que estavam com Jesus o tempo inteiro disseram, irmãos. Presta atenção. Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou, o que queres que eu faça para vocês? Eles responderam, permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Coração humano querendo enxergar as coisas do céu. Não dá certo. Coração humano enxerga as coisas humanas. Para eu enxergar as coisas do céu, eu preciso da cruz de Cristo. Consegue entender, irmão? Então, aqui nós temos uma pessoa que foi ao encontro de Jesus, um encontro fortuito. Ele encontrou-se com Jesus, foi embora, talvez nunca mais viu Jesus, pelo menos aqui na narrativa de Marcos. A gente não ouve falar desse jovem mais. Mas aqui tem 2 pessoas que, desde o início da narrativa de Marcos, estão andando com Jesus. Marcos 1, 20, ou 19, e 20 também. Pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, deixando eles o barco a seu pai, com seus empregados, seguiram a Jesus. 1:19. Agora nós estamos, irmãos, no 10:35. Quanta coisa esses 2 já viveram. E eles continuam querendo interpretar as coisas do céu com o coração humano, com o coração da terra, com o coração cheio de orgulho. Uma narrativa paralela a essa coloca a mãe aí junto, né? Pior ainda, se escondendo atrás das mães. Mas Marcos é fera, porque Marcos coloca aqui que foram eles mesmos que colocaram. E agora, irmão? Aquela pessoa que foi um encontro quase acidental, tudo bem, que ele não entendesse, que ele não percebesse. Mas esses 2 que estão desde o princípio por Jesus, por que eles não entendem? Por que eles não compreendem? Pela mesma razão que eu não entendo, pela mesma razão que você não compreende. Porque o nosso coração, igual ao coração deles, está dominado pelas coisas da terra. Avante mais um pouco, nós vamos ver um outro exemplo extraordinário. 12:41. Estão falando da mesma coisa. 12:41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Já entendeu? Marcos começa a sessão falando sobre isso, que as pessoas estavam com o coração fascinado pela riqueza. Entendi, pastor Elias, por que Jesus estava observando o povo jogar a moeda lá, jogar o dinheiro lá. Veja como Marcos é fantástico, irmãos, na sua narrativa, e como que ele esclarece a nossa mente. Marcos, no 41, diz assim, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vinha, porém, uma viúva pobre, a dupla viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante.
E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva depositou no gasofilácio mais do que fizera todos os ofertantes. Eu fico imaginando a cara dos discípulos. Se fosse eu, se fosse você, nós iríamos dizer: Jesus está com febre, né? Ficou febril, ó, subiu demais a temperatura do corpo, ele está delirando. Como assim, Jesus, essa mulher depositou mais do que todos os outros? Ela depositou 2 moedinhas ali que não vale nada. Teve gente que botou cada moedão aqui dentro. Tá maluco? Olha, irmãos, como essas pessoas ainda estão dominadas pelas construções humanas. Aqui não tem nada de diabo, irmão. Aqui tem de mim, de você, de nós. Somos nós, é o nosso coração que mata Jesus. É o nosso coração que prega Jesus na cruz. É esse peso. E os discípulos estão ali, irmãos, e eles não entendem o que Jesus está dizendo. E Jesus termina: porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Mais uma vez, Marco usa as mulheres para esbofetear a cara dos homens. Olha que viúva extraordinária. Como que essa mulher consegue enxergar, discernir, compreender a profundidade do reino de Deus? Que os recursos materiais não são comparáveis aos recursos espirituais. Enquanto Tiago e João e Tiago estão disputando os primeiros lugares, com o coração da terra, querendo enxergar as coisas do céu. Aquela viúva, com o seu coração da terra, consegue receber a graça do olhar aprovador de Jesus. Jesus olhou e aprovou o coração daquela mulher. Quem dera hoje Jesus olhasse para o meu coração e me aprovasse também. Vejam, irmãos, a gravidade daqueles momentos. Como que Marcos coloca isso para nós, e isso vai cutucando com a gente, vai mexendo. Oh, meu Deus do céu! Marcos, para! Você está me massacrando. E ele vai massacrar mais um tiquinho. Olha só. Os discípulos, Pedro, Tiago e João, pedem para ser os primeiros, né? E o 41, ouvindo isso, como é que eles ouviram esse negócio? Ô, turma de homem fofoqueiro, misericórdia. Como é que eles ouviram isso? Já viu aquele pessoal que estica os ouvidos? Então, tá Tiago, tá lá João, né? Eles estão conversando com Jesus, e os outros, ouvindo isso, eles se indignaram. Todos eles andaram com Jesus, irmãos. Aquele homem, né, foi um encontro fortuito com Jesus. 10, 17 a 22. Tiago e João, não. Tiago e João andaram com Jesus desde o princípio. Os 10, 41, os 10 se indignaram contra os dois. Esses 10, irmãos, foram chamados pelo nome depois que Jesus orou. Lembram-se? Ele chamou pelo nome esses discípulos.
Cada um deles, Jesus os chamou para si. Jesus andou com eles, orou com eles, caminhou com eles, e no capítulo 3, versículo 12, 13, diz: depois subiu ao monte e chamou. Quem chamou? Jesus chamou o que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Quem foi que veio para junto dele? 14. Então designou. Quem designou? Jesus. Designou os 12 para estarem com ele, Jesus, e para os enviar. E a exercer autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou. Simão, a quem colocou o nome de Pedro, Tiago, João, seu irmão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote. E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Esses 12 nominados por Jesus, chamados pelo nome por Jesus. Está aqui, 10:41. Eles arrumaram a maior encrenca, porque eles ouviram o que Tiago estava conversando com Jesus e João. Ouvindo isto, indignaram-se os 12 contra eles. Entende por que Jesus está angustiado até a morte? Porque os seus discípulos mais próximos, que andaram com ele o tempo inteiro, Jesus já está em Jerusalém, já está indo para a morte. E essa galera dele não entende nada com nada, não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Eles estão brigando entre si, porque o coração deles é um coração humano que querem entender as coisas do céu. E Jesus, chamando então para junto de si, disse-lhes, 42, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm domínio sobre eles e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. 43, olha o mais. Então eu tenho aqui uma movimentação humana que Jesus coloca, dos governadores humanos, dos reis, dos presidentes, enfim, de todas essas pessoas humanas que constroem a autoridade política, a autoridade econômica, a autoridade religiosa, tudo construção humana. Mas entre os discípulos de Jesus não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse os que vos sirvam. Eita! Como que Jesus é tremendo e como que o Evangelho nos apaixona cada dia mais. Vejam, irmãos, Jesus chamou os discípulos e Jesus explicou para eles, não é assim. Isso aí é para quem tem o coração nas construções humanas, que querem com o seu coração humano mandar no céu, porque tem alguns religiosos que querem mandar no céu. Eles dão ordens para Deus cumprir. Eles são o Senhor e Deus é o vassalo deles, é o empregado deles. Deus está a serviço deles. Nunca aconteceu isso, nem nunca acontecerá. O nosso Deus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Por ele são todas as coisas. Mas quem tem, irmãos, o coração envolvido, dominado pelas questões, pelas construções humanas, quer mandar em tudo. Quer mandar até em Deus. Por isso que eles ficam fora do reino. Jesus fala aqui, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, entre os discípulos, entre aqueles que têm o temor de Deus no coração, entre aqueles que amam a palavra do Senhor, quem quiser ser o maior, que seja
o que serve. Quem quiser ser o primeiro entre vós, que seja o servo de todos. E tem gente que faz gracejo com isso. Não aceite gracejo com isso. Esse aqui é um momento decisivo do Evangelho. E as pessoas fazem chacota, brincadeira, com um dos momentos mais decisivos da história do Evangelho. E você que teme a Deus e ama a palavra, dá risada junto com eles. Não faça mais isso, em nome de Jesus. Não faça mais. Essa é uma fala de Jesus, dizendo que aquelas pessoas que têm o coração nas construções humanas não podem servir no reino de Deus. E quando você faz gracejo disso, quando eu faço gracejo disso, eu estou gracejando do momento mais culminante da vida humana de Jesus. Então, não faça gracejo sobre isso. 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o servo de todos. Versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem, ou seja, Jesus, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida, a vida de Jesus, por resgate, em resgate por muitos. Veja, irmão, a gravidade que Marcos coloca em nós. Olha o peso da palavra do Senhor em nossos corações. E eu e você ainda estamos tal qual aquele discípulo do capítulo 13, versículo 1. Fascinado pelas construções humanas. Coração fascinado pelas construções humanas. Na parábola do semeador, é chamado daquela semente que foi semeada entre os espinhos. Nunca, jamais nasceu fruto desse terreno. Nunca, jamais nasceu fruto desse terreno. Agora, o coração, boa terra, é aquele coração que ouve a palavra e recebe a palavra. Ao invés de querer mandar no céu, ele recebe as ordenanças e as diretrizes do céu. Ao invés de querer passar por cima da cruz, ele se encurva e recebe o senhorio de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Esse é o desafio que eu trago para os irmãos hoje. Quero abrir a palavra para os irmãos, para a gente caminhar para a finalização do nosso encontro de hoje. Quem gostaria de participar conosco? Irmã Geralda, pode falar, profetiza. Pastor, a gente vê que, né, que Marcos, ele capta aqui e deixa registrado, né, o desígnio do coração humano. Né? E a gente vê que os discípulos, Jesus tinha que ser duro com eles, às vezes dar resposta dura, né? Porque claro, eles queriam dominar Jesus, dar ordem para Jesus, que Jesus fizesse a vontade deles. Aqui eu estava observando Marcos 1, de 35 a 39, quando Jesus retira para orar, e se afastou deles. Aí, quando eles encontram Jesus, parece que meio assim que eles dão uma bronca em Jesus, fazem todo mundo te procurando. Está todo mundo te procurando, né? E aí Jesus dá uma resposta para ele, né? Jesus, porém, lhe disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso que eu vim. Quer dizer, não foi para fazer a vontade deles, nem do povo. Isso, muito bem, irmã, muito bem. Esse é o comentário. Que bom, excelente. Obrigado, irmã. Daniel, profeta dos milhões, por favor, profeta. Vamos voltar na nossa senhorinha viúva, né? Eu tenho observado nas minhas leituras, todo mundo que chamou a atenção de Jesus na sua jornada,
não saiu de mão, não saiu sem algo extraordinário na sua vida. A Bíblia não fala se ela, depois o que acontece com essa mulher, mas uma coisa eu sei, de fome ela não morreu. Amém. De acordo com aquilo que nós vemos na Bíblia. Mas aqui é mais um exemplo sobre ser e ter, né? Que Jesus deixa para nós. Sim, sim. 2 quadrantes equivalem hoje a 2 moedinhas de 5 centavos, a menor moeda física corrente no Brasil. É porque naquela época era a menor moeda corrente, de menor valor. Era isso, 1 quadrante. Ela tinha 2. Então vamos supor aí, já que a gente não tem mais moeda de 1 centavo no Brasil, ela deu 2 moedinhas de 5 centavos. A matemática de Deus é totalmente diferente, né? Como é que 2 moedinhas de 5 centavos é maior do que as moedas adquiridas com os cambistas, as moedas do imposto do templo, que era uma prata mais apurada, que era melhor e coisa e tal. E aí, enquanto você me falava sobre isso aqui conosco, eu me lembrei de Jesus lá no Sermão da Montanha. Eu fico imaginando Jesus olhando isso e eu acho que talvez eles revisitando o sermão dele. Não se preocupem com a sua vida, quanto irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto o que vão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. E aí lá no final, no versículo 34 de Mateus 6, ele fala algo que a gente fala tanto e não se dá conta, né? Aliás, no 33. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas? Isso. Essas outras aí. Né? Então, o se eu sou, Deus providencia o ter. Isso. E nós nos esquecemos disso, né? Nós nos esquecemos disso. E é legal ver esses conflitos Jesus apresentando, porque o Evangelho mostra isso para nós. E hoje, a briga do momento na internet é: devo ou não dizimar? Devo ou não ofertar na casa de Deus? Porque esse ou aquilo outro. Se as pessoas entendessem o que Jesus está dizendo aqui, essas coisas bobas aí passavam, né? Misericórdia. Misericórdia. Coração, né? Fascinado pelas riquezas, querendo falar de coisas do céu. Não rola. Toda e qualquer construção humana é finita em si mesmo, por natureza, por definição. Aquilo que Deus colocou para nós é bom, é perfeito, é agradável. Aquilo que o ser humano coloca é finito, incompleto, e muitas vezes gera a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, Dan, quando você traz aí a perspectiva da viúva, né, e como que ela foi aprovada por Jesus. Jesus olhou, ele estava observando, ele estava ali, né, observando exatamente o que estava acontecendo com as pessoas fascinadas pela riqueza. Era isso que Jesus estava fazendo ali. A narrativa de Marcos empurra para isso. E Jesus reprovou. Jesus reprovou toda e qualquer pessoa fascinada pelas riquezas. Aquele homem de 17 foi reprovado, Tiago e João foram reprovados, os 12, os outros 10 foram reprovados, mas a viúva foi aprovada, porque o coração dela não estava nos recursos materiais. Né? E essa é a grande diferença de alguém que está se preparando e conseguindo entender as coisas do Evangelho. Que dia que seremos perfeitos? No dia que Ele nos chamar. Mas enquanto estivermos aqui, estamos aprendendo tantas coisas importantes que Jesus nos deixou ensinado na sua palavra. Muito bom. Mais algum comentário? Mais algum irmão? Alguma irmã? Quer comentar conosco? Quem? Adriane, profetiza, fala aí comigo. Boa noite a todos. Eu cheguei um pouco atrasada, não peguei o início, mas
O que eu pude entender é que o ser humano, desde o princípio, ele sempre se preocupou com ter o poder, conquistar. Você vê até Adão e Eva, acho que no início também fizeram isso, Caim e Abel, que não entendeu o que o irmão fez, que o irmão entregou o melhor, ele não foi capaz de entender essa situação, e a gente vê isso o tempo todo na Bíblia, e até nos nossos dias de hoje, as pessoas não entendem o significado. Não é errado ter, o errado é não enxergar a posição de ter e o valor que dá para isso, né? E essa viúva, ela entregou porque ela tinha desapego às coisas materiais, o que ela tinha era amor à obra, amor ao trabalho, então ela fez de coração. E é isso que a gente também não entende. Muitas vezes na igreja tem pessoas que não podem doar, ou até mesmo doam aquilo que pode, né? Mas Deus está vendo o coração de todos nós. Então, eu achei muito legal essa aula de hoje. Obrigada, pastorinha. Amém. Que bênção, irmã. Estamos juntos aí. Parabéns pela sua interpretação. Correta. Muito bem. Cícero, por favor, homem de Deus. As falas do pastor Daniel e da professora Adriane aí foram fantásticas. É só para deixar claro o que é bíblico, né? Sim. Se tudo foi feito por Deus, tudo é dele e para ele. Então, importa onde está o nosso coração. Não tem nenhum problema ter bens materiais. A questão quando eu boto o meu coração nos bens materiais, aí vem o que o pastor Daniel fala muito bem, a questão da idolatria. Isso. Você passa a idolatrar. Tudo que você passa a amar mais do que Deus é idolatria. Se o seu coração vai para os bens materiais, aí está o problema. Aí está a raiz dos males da humanidade. Isso. Não são os bens foram criados por Deus também. É o seu coração está lá. Amém. Perfeito, Cícero. Muito bom. Então, pessoal, estamos chegando ao final e eu quero deixar a nossa atividade, né, para nosso próximo encontro, ok? Pastor Aldifas vai comunicar com os irmãos direitinho se haverá alguma mudança ou não, tá bom? Isso tudo é a parte da administração aí do nosso curso, tá bom? Mas ele vai comunicar com os irmãos. E o nosso exercício para o nosso próximo encontro é exatamente, irmãos, a gente conseguir, nesses capítulos de 11, né, até o 14, tentar encontrar essas pessoas que fazem oposição a Jesus e as pessoas que ajudam Jesus. Entenderam? O desafio é esse. É de 11, que é a última sessão nossa, começa em 11:1, de 11:1 até o final, é encontrar pessoas, grupos de pessoas que fazem oposição ao ministério, à ação, ao mover de Jesus, e pessoas que contribuem, que ajudam esse ministério de Jesus, tá bom? Essa é a nossa tarefa para o nosso próximo encontro. Pastor Djalma está conosco ainda? Pastor Djalma? Não está? Tá? Pastor Djalma? Meu profeta, está aí? Acho que ele não conseguiu mexer o microfone. Então, vamos orar com a nossa irmã Geralda, nossa intercessora. Irmã Geralda, está aí? Irmã Geralda? Também não? Amém. Amém. Tá. Amém. Por favor, irmã, faz essa oração final. Pai amado, graças te damos, Senhor, pela tua palavra que nos ensina, ó Deus, e que nos capacita, ó Deus, e que nos dá margem, Senhor, para te servir melhor, ó Deus. Ó Pai, que através desses estudos da tua palavra, possamos mudar, Senhor, a maneira de te servir, Senhor. Seguir, ó Deus, não as coisas humanas, mas sim
as espirituais, aquilo que o Senhor tem para nós no teu reino. Ó Deus, muito obrigada, abençoa cada um, que tenhamos uma noite, Senhor, agradável na tua presença. Abençoa a vida do pastor Elias, que o Senhor possa capacitá-lo ainda mais e mais, Senhor, para nos instruir na tua palavra. É o que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pessoal, fiquem com Deus. A apostila vai daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Deus abençoe e obrigado aí pela participação efetiva de todos. Fiquem na graça do Senhor. Amém. Obrigado, Boa noite a todos. Amém. O Daniel, os demais aí que colaboraram hoje à noite. Show de bola. Amém. Essa turminha é boa de serviço. Um abraço. Obrigado. Fica com Deus. Irmão. Amém. Glória a Deus. Que bom, que bom. Paz, irmãos. Fiquem com Deus. Fica com Deus.